Senhor? Vos saúdo com a paz do Senhor. Por favor, aproveitando que todos estão em pés, vamos fazer leitura de um texto que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, nós vamos ler no capítulo 12, dois versículos, o versículo 1, o versículo 2, vamos ler o 3 também. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, está escrito: portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede o nosso avanço, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando, contemplando o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma cruz como um criminoso, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem fiquem desanimados. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Os irmãos podem se assentar. Eu quero glorificar a Deus pela bênção de estar mais uma vez aqui com os irmãos, para juntos, na ocasião deste culto, celebrarmos o seu nome, oferecermos a Ele os nossos louvores, a nossa adoração sincera, verdadeira, consciente, e para também repartirmos uma porção da sua bendita palavra. É uma graça que Ele nos alcança, e por esta razão o nosso coração está alegre e a nossa alma cheia de gratidão. Deus continue abençoando esta igreja, Deus continue abençoando os irmãos e as irmãs que aqui têm esforçado-se para servi-lo com fidelidade. Deus abençoe a liderança desta igreja, querido pastor Jairo, pastor Eric, que mais uma vez nos recebem de maneira tão calorosa, carinhosa. Obrigado, meu amigo. É sempre um prazer reencontrá-los, revê-los. Deus abençoe sua família, né, seus filhinhos. Que bom estar com vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe também os queridos irmãos Jefter e Robson, né? Estão aí nesta missão. Deus abençoe. Obrigado pelo convite honroso que a nós formularam para estarmos aqui. Muito obrigado. Tá bem, irmãos? E a minha alegria está completa pelo fato de, desta feita, estar acompanhado da minha bela e abençoada esposa, né? Irmã Cris, Deus abençoe. Amém, irmãos? Eu quero repartir com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu gostaria de saber quantos dentre os que vieram com disposição para ouvir uma mensagem. Quem está disposto? Se você está disposto a ouvir, Deus está disposto a falar, né? E vai falar conosco. Eu quero ser ao máximo sucinto e objetivo, contanto que você esteja atento para ouvir, e ouvindo você entenda, e entendendo você receba o que de Deus está reservado para o seu coração. O texto que nós lemos está registrado em um dos mais importantes e significativo dentre os livros que, de maneira inspirada, foram escritas e que no Novo Testamento estão registrados, a saber,
a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus. Esta carta é importante e significativa porque está cheia de características únicas, está cheia de peculiaridades que lhe dão este tom de distinção e especialidade. A tradição nos informa que, ao ser escrita, esta carta tinha o objetivo principal e primordial de alcançar o coração dos irmãos hebreus, dos irmãos judeus, que naqueles dias vinham enfrentando muitas dificuldades e desafios. Entre eles estava a terrível perseguição que era promovida não só pelo governo romano, mas também por outras instituições, como a própria instituição sacerdotal do judaísmo. Estes órgãos, essas instituições, vinham impondo sobre a Igreja de Jesus Cristo um jugo pesado, e os irmãos judeus, os irmãos hebreus, que haviam decidido seguir a Cristo, haviam decidido abraçar o verdadeiro e puro Evangelho, haviam decidido tomar a sua cruz a fim de alcançarem a vida eterna, estavam julgando este caminho muito apertado, estavam julgando este caminho muito arriscado, e muitos destes irmãos hebreus pensavam em voltar atrás, em abandonar a fé em Jesus para retornarem ao judaísmo, para retornarem à religião judaica. E o autor desta carta, cheio do Espírito Santo, escreveu aquilo que aqui está registrado, a fim de animar estes irmãos, a fim de lhes fortalecer a fé e de lhes provar que servir a Jesus Cristo, ainda que desafiador, vale muito a pena. Servir a Jesus vale a pena. Se nós fôssemos extrair deste tão extraordinário livro uma única mensagem, sem dúvidas, esta seria uma das principais opções. Servir a Jesus vale muito a pena. Você concorda com isto? Diga glória a Deus. Servir a Cristo vale a pena, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar das lutas e dificuldades que aparecem, insurgem no caminho de um verdadeiro cristão, vale a pena manter-se fiel à sua fé em Jesus Cristo. E justamente o escritor desta epístola reforça a fé dos irmãos hebreus, fortalece o ânimo dos irmãos hebreus, trazendo um parecer sobre o que significa ser de fato um cristão e como é de fato a vida de um verdadeiro cristão. No capítulo de número 12, este no qual nós lemos 3 versículos, este objetivo do autor da carta está muito claro. E ele fala aqui sobre a vida cristã a partir de alguns planos. Ele fala aqui da vida cristã a partir de alguns entendimentos específicos com relação a esta condição. E a primeira coisa, a primeira verdade que o escritor da epístola aos Hebreus diz aqui sobre a vida de um verdadeiro cristão e sobre o que significa ser um verdadeiro cristão, se revela na expressão carreira. Sim, servir a Jesus é
ter diante de si uma carreira. Servir a Jesus é ter diante de si uma corrida. A vida cristã é uma corrida, uma carreira, por uma rota estabelecida. E é interessante observarmos que a palavra utilizada pelo autor da carta, no idioma original em que ela foi escrita, o idioma grego, é a palavra agon. A palavra agon é a expressão usada pelo autor especificamente para se referir à corrida, à carreira de um cristão. Esta palavra, quando traduzida em sua essência, de modo literal, significa ou aponta em suas conotações de significado para um local de competição, como um estádio, um local de luta, uma arena de combate, um lugar onde uma briga está ocorrendo, um campo de guerra, um ambiente de sofrimento e até de dor. Com esta expressão, ele deseja que aqueles que leem as suas palavras compreendam de modo muito certo, compreendam de modo muito verdadeiro, compreendam de modo muito claro que a vida cristã não é como participar de um clube social, não é como estar em uma sociedade privada. Servir a Cristo é engajar-se em uma guerra. Servir a Cristo é engajar-se em uma batalha. Servir a Cristo é assumir a responsabilidade de uma vida diária de desafios, combates, lutas, dificuldades, provações. Todo o cristão, genuinamente cristão, sabe desde o primeiro momento do seu dia, quando ele acorda, que haverão dificuldades, que haverão lutas, que haverão desafios que precisarão ser vencidos. Ele precisará avançar diante de obstáculos que surgirão na sua caminhada. Engana-se quem imagina a vida cristã como uma vida de muitas facilidades. A verdade é que nós temos um desafio pela frente. Eu acho extraordinário observarmos que Cristo e posteriormente os discípulos, os apóstolos, sempre em seus ensinos, em suas pregações, principalmente à igreja, aos irmãos, aos cristãos, falavam sobre isto, falavam da dificuldade, falavam do combate, falavam dos desafios da vida de um servo de Jesus. Paulo é um exemplo bem claro. Em sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo de número 6 e no versículo de número 12, ele faz um convite ao seu filho na fé Timóteo, dizendo assim: Timóteo, peleja, milita, guerreia, a boa guerra, o bom combate da fé comigo. Toma posse da vida eterna, para a qual tu foste chamado, tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas. Depois, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 3, ele lança outra palavra ao seu filho na fé, convidando-o para sofrer. Ele diz assim: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que está nesta guerra se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para
a guerra. E se alguém também guerreia, combate, não é coroado, senão militar, guerrear e combater legitimamente. Precisamos ter consciência que, como cristãos, como servos de Cristo, estamos engajados em uma batalha. Estamos engajados em uma guerra. Estamos engajados em um combate diário, um combate constante, uma luta travada diariamente, cotidianamente. Os demônios, o diabo, o sistema de vida mundano tentará nos parar, tentará nos impedir de avançar, impedir de alcançarmos a vida eterna, impedir de fazermos a vontade do nosso Senhor. Então nós estamos engajados em uma luta, estamos engajados em uma briga, estamos engajados em um combate. Nós somos guerreiros, nós somos soldados, e a nossa luta é constante, a nossa luta é diária, a nossa luta é cotidiana. Não se engane, a vida de um verdadeiro cristão é esta. Jesus sempre falou das dificuldades que sobreviriam àqueles que decidissem por segui-lo. Ele nunca enganou as multidões, ele nunca ludibriou aqueles que lhe ouviam. Ele sempre dizia: se vocês quiserem vir após mim, saibam de uma coisa, vocês precisarão tomar a sua cruz, vocês precisarão negar-se a si mesmo. Entendam que se vocês quiserem vir após mim, eu mesmo não tem onde reclinar a cabeça. Não, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus estava dizendo com estas palavras àqueles que lhe ouviam que segui-lo não seria fácil, que segui-lo seria desafiador, que segui-lo implicaria em combates constantes, em guerras constantes, em lutas constantes. Portanto, a vida de um cristão verdadeiro, e eu vim falar justamente sobre isto nesta noite, a vida de um cristão verdadeiro é uma vida de luta, é uma vida de dificuldade, é uma vida de desafio. Sim, os falsos pregadores que pregam o falso evangelho ludibriam as multidões hoje em dia, não só nos templos, não só durante os cultos, como também pelas redes sociais. E eu acho engraçado que estes falsos pregadores que pregam este falso evangelho posicionam-se como inimigos do sofrimento e abordam as multidões com a seguinte questão: vocês estão cansados de sofrer? Quem é que não está cansado de sofrer, não é? Todos estão cansados de sofrer. A multidão sofrida responde: sim, não aguentamos mais sofrer. Então eles lançam as suas redes com o seguinte argumento: então venham a Cristo, que o sofrimento termina. Então venham a Cristo, que o sofrimento acaba. Esta é uma falsa mensagem, esta é uma falsa pregação. A vida de um verdadeiro cristão é caracterizada por desafios, combates e lutas constantes. Mas por quê? Talvez ouvindo isso você se pergunte: mas por quê que a vida de um cristão deve ser assim? Deve ser uma vida de desafios, de provações, de lutas, batalhas e guerras constantes. Um dos motivos
motivos é que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos também viver de acordo com os seus padrões, viver de acordo com os seus princípios. E quando nós aceitamos viver de acordo com os padrões de Jesus e os princípios de Jesus, nós nos colocamos na contramão do sistema de vida mundano. Nós nos colocamos na contramão do sistema de vida do mundo. E é por isso que a caminhada de um cristão é tão desafiadora, porque ele está na contramão. Ele não faz o que todos fazem, ele não se comporta como todos se comportam, ele não pensa como todos pensam, ele não enxerga as coisas como todos enxergam. O verdadeiro cristão está na contramão. É por isso que ele é atingido constantemente, é por isso que ele é atingido diariamente, é por isso que os ventos sopram contra ele constantemente. Porém, é preciso compreendermos que nesta luta, que nesta jornada, nesta caminhada de contrariedades, nós contamos com a graça divina, nós contamos com a maravilhosa graça, e pela graça nós alcançamos progressos, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia. Nós vencemos, nós triunfamos, nós avançamos, nós perseveramos. Séculos antes de Jesus Cristo, Salomão falou no livro dos Provérbios sobre a vereda, o caminho de um justo. E ouça aí o que Salomão diz sobre o caminho de um justo, capítulo 4 de Provérbios e versículo 18, ele diz assim: porque a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Eu não sei se você já acompanhou o amanhecer do dia, mas eu já amanheci o dia viajando, muitas vezes em aeroportos e rodoviárias, dentro de um carro, e o amanhecer do dia é lento, o amanhecer do dia é progressivo, o dia vai clareando aos poucos, as coisas vão se alumiando aos poucos, aquilo que estava escondido pela escuridão da noite vai aparecendo aos poucos. É isto que Salomão quer dizer: o caminho de um justo é desta forma, é como a luz da aurora, ele vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, ele vai vencendo a noite, ele vai vencendo a noite, ele vai vencendo a escuridão, até se tornar dia perfeito. Eu vim sob a autoridade do Espírito Santo para declarar nesta noite de quinta-feira que você vencerá a noite, você vencerá a escuridão, você vencerá os teus desafios diários, as tuas provações diárias, e em nome de Jesus você chegará ao dia perfeito, você chegará ao dia perfeito. A vida de um cristão é esta, é uma vida de desafios, é uma corrida. Você já viu alguém correr sem suar a testa? Você já viu alguém correr sem se esforçar ao máximo? Um atleta que está em uma corrida, às vezes a corrida é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, é uma corrida rápida, mas também pode ser uma maratona, como é mais o caso de um cristão. Um atleta que corre uma maratona é um atleta que empenha tudo, é um atleta que dá tudo de si, ele empenha todas as suas forças, ele empenha todas as suas condições, e pode ter certeza de uma coisa: nada vai parar esse atleta, ele
ele só vai parar quando ele cruzar a linha de chegada. E Deus me enche de autoridade para te dizer nesta noite que os teus desafios podem ser grandes, os teus desafios podem ser imensos, mas nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar, porque o teu alvo é a linha de chegada, é o céu, e você alcançará o teu objetivo. E é justamente esta a segunda coisa que o autor da Epístola aos Hebreus fala sobre a vida de um cristão. Primeiro, é uma corrida, é um combate diário. Mas em segundo lugar, ele diz que o cristão verdadeiro que está nessa corrida, ele tem uma motivação. E a motivação não é outra senão o prêmio, não é? O atleta que está em uma corrida, ele está motivado por várias razões, e dentre elas está o prêmio. E o prêmio ele só recebe se cruzar a linha de chegada, se vencer. E no reino de Deus, irmãos, é preciso nós termos consciência disto. No reino de Deus, quem vence não é quem cruza a linha de chegada primeiro. No reino de Deus, esta corrida não é competitiva. Não importa quem vai chegar primeiro, importa quem vai chegar. No reino de Deus, quem vence é quem chega. Oh, glória a Deus. No reino de Deus é quem vai até o fim, aleluia. No reino de Deus é quem vence, é quem vai até o fim. E quem vai até o fim é recompensado, porque tem recompensa, tem prêmio. O verdadeiro cristão está motivado, ele sabe que valerá a pena. O verdadeiro cristão sabe que valerá a pena, ele está motivado, ele sabe que os sofrimentos valerão a pena, ele sabe que os sacrifícios valerão a pena, ele sabe que as lágrimas valerão a pena, ele sabe que as renúncias que ele fizer valerão a pena. O verdadeiro cristão sabe que valerá a pena. Ele está motivado, sabendo que valerá a pena, pois há uma garantia de que quando ele cruzar a linha de chegada, ele será premiado, ele será recompensado. O mundo olha para um verdadeiro cristão, e às vezes a vida desse cristão é evidentemente cheia de dificuldades, e todos sabem das dificuldades que ele passa. E o mundo olha para esse cristão, do qual todo mundo sabe sobre as dificuldades, e não entende por que ele continua sendo um cristão. Não entende por que ele continua na presença de Deus. Não entende por que ele segue firme no seu propósito. O mundo não entende, mas aquele cristão que está ali sofrendo, guerreando, militando, quem sabe com vontade de desistir, quem sabe com vontade de jogar tudo para cima, mas ele não faz isso, porque ele sabe que valerá a pena. Ele sabe que o que o espera no porvir é a glória eterna. Oh, glória a Deus. Ele sabe que aquilo que o espera no porvir é maior do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar na terra. É maior do que qualquer honra que ele possa receber na terra. É maior do que qualquer coisa que ele possa conquistar sobre a face da terra. O verdadeiro cristão está motivado. E eu lembro aqui das palavras de Paulo ao seu filho Timóteo outra vez. Na segunda carta, no capítulo 2. Lá no versículo 3, Paulo convida Timóteo para sofrer, dizendo: vem sofrer comigo.
as aflições como bom soldado de Cristo. Aí depois, lá no versículo 11 do mesmo capítulo, capítulo 2, Paulo motiva Timóteo dizendo assim: Timóteo, saiba de uma coisa, eu te convidei para vir sofrer, para guerrear, mas saiba de uma coisa, palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer com autoridade aos seus guerreiros e guerreiras: fica firme, porque vai valer a pena. Aleluia! Fica firme. Me ajude por gentileza dizendo para quem está perto de você, se você quiser, é claro, fique bem à vontade. Diga para quem está ao seu lado: fica firme, meu irmão, minha irmã, valerá a pena. Diga: fica firme, valerá a pena. Fica firme, valerá a pena. Não desista, não abra mão, não desista, não entregue a sua cruz, não saia da sua posição, não negue a sua fé. Há uma recompensa te esperando, há um prêmio te esperando, há uma coroa preparada para os que vencerem. Levante as suas mãos aos céus, aleluia. Levante as suas duas mãos aos céus e com as suas duas mãos erguidas por um momento, por pelo menos um minuto, aleluia, um minuto, por pelo menos um minuto, abra sua boca para orar, orar, orar e glorificar e dizer a Deus: me ajuda, me dá graça, me dá força. Ah, Senhor, apesar das dificuldades, eu não quero desistir, eu não quero abrir mão, eu não quero voltar atrás. Eu quero permanecer firme. Eu quero permanecer firme, me ajuda. Eu quero permanecer firme, me fortalece. Eu quero permanecer firme, me renova. Enquanto você ora, o Espírito de Deus te enche. Enquanto você ora, o Espírito de Deus te anima. Enquanto você ora, o Espírito de Deus te dá graça. Fica firme, minha irmã, valerá a pena. Fica firme, meu irmão, valerá a pena. As lutas que você passa hoje, as dores que você sente hoje, não se comparam à glória que te espera no porvir. Não se comparam ao que Deus preparou para você. Sinta-se motivado para prosseguir. Não é fácil, mas valerá a pena. Nós não estamos sós. Há um prêmio nos esperando. Nós temos uma motivação, ele diz aqui, mas nós também temos uma inspiração, um exemplo. Ele diz assim, ó: portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas. William Barclay, em seu comentário sobre a Epístola aos Hebreus, diz que estas testemunhas são aqueles que vieram antes de nós, passaram pelo caminho que estamos passando e venceram. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Veja que isso faz sentido. Ouça aí, ele diz assim, ó: pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos de lado. Ou seja, prestem atenção naqueles que vieram antes de vocês. São testemunhas, são crentes que lutaram, mas venceram. Então prestem atenção nisso. Se esses crentes lutaram e venceram, deixem de lado tudo aquilo que possa atrapalhar vocês e corram. Aleluia. Crentes que vieram antes de nós também lutaram,
e venceram. Eu vou lhe dizer mais. Eu vou lhe dizer que enquanto você está aqui, tem gente lutando e vencendo. Vou lhe dizer que enquanto você está aqui, pensando em desistir de tudo, tem alguém, seja aqui pertinho ou muito longe, que também é um servo de Cristo passando por coisas que você não suportaria. Mas esse alguém está vencendo. Esse alguém está vencendo. Se os irmãos que vieram antes de nós lutaram, mas venceram. Se enquanto eu estou aqui, tem gente lutando e vencendo. Ora, então eu me inspiro nisto. Eu também lutarei as minhas lutas, as minhas guerras, e vencerei. Se isto não te serve de motivação, ele dá um exemplo aqui. Um exemplo supremo. Um exemplo supremo. Ele diz assim, ó: corra a sua carreira, e se as testemunhas não te servirem, olhe para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. Olhar para Jesus me motiva a seguir na minha vida cristã cheia de provas? Sim, te motiva. Por quê? Ele explica por quê. Ele diz assim: Jesus, e por causa da alegria que lhe estava proposta, o prêmio, a recompensa, por causa do prêmio, desprezou a vergonha, suportou a cruz. Eu fico pensando nessas palavras aqui do escritor da epístola. Jesus desprezou a vergonha. Jesus desprezou a vergonha. Jesus desprezou a vergonha. Jesus foi submetido a uma situação constrangedora. Ele era inocente. Ele nada havia feito. Mas foi considerado publicamente como um bandido. E às vezes, pensando nisso, eu chego à conclusão que às vezes Deus nos permite as situações constrangedoras, não é, irmão? Eu já passei inúmeras lutas constrangedoras. Já passamos, né, amor? Coisas que são de fato constrangedoras. Coisas que nós temos vergonha de contar. Coisas que nos envergonham. Jesus também. Jesus foi submetido a uma provação constrangedora, mas o autor da carta está dizendo assim: olhem para ele. Por causa do prêmio, pela alegria que lhe estava reservada, ele desprezou a vergonha. Ele suportou a cruz. E aí que hoje, diz o autor, está assentado à direita do trono de Deus. Ou seja, valeu a pena. Valeu a pena. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deus está falando com alguém nesta noite. Deus está falando com você nesta noite. Deus está dizendo suporta. Deus está dizendo resista. Deus está dizendo valerá a pena. Há uma graça de Deus que virá sobre a tua vida nesta noite para te animar, te fortalecer, te renovar. Pegue na mão de quem está pertinho de você aí, aleluia. Pegue na mão de quem está à tua direita. Pegue na mão de quem está à tua esquerda, pegue. E de mãos dadas com esse irmão que está à tua direita, de mãos dadas com esse crente que está à tua esquerda, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e com os teus olhos fechados, comece a falar com o teu Deus. Ele te vê, Ele te contempla.
Comece a conversar com o teu Deus. Ele está te vendo. Ele está no controle de tudo. Ele te submeteu à provação que você está passando. Ele te submeteu ao sofrimento que você está passando. Ele te submeteu às dores que você está sentindo. Mas existe um propósito na provação. Existe um propósito no sofrimento. Existe uma glória que te espera. Existe uma glória que te aguarda. Enquanto você ora, receba um consolo de Deus agora. Enquanto você ora, receba um consolo do Espírito Santo. Receba ânimo do Espírito Santo. Você é um dos que vencerão. Você é um dos que alcançarão o prêmio que está reservado aos filhos de Deus. Fique de pé, fique de pé. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena. Talvez não seja muito fácil, mas vale a pena. Talvez você esteja aqui cansado, cansada, não é? E como nós estamos vivendo em uma época de cansaço, como as pessoas estão cansadas, não é? Como os crentes estão cansados. Todos os finais de semana eu me encontro com cristãos, com líderes, com pastores, com obreiros. Acredite se você quiser, todos, sem exceção, todos, em algum momento da conversa que temos dizem: eu estou cansado. Todos. Nós estamos vivendo em uma época de cansaço, em um tempo de cansaço. O mundo espiritual está pesado. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Nós estamos cansados para vir ao culto. Nós estamos cansados para cumprir o nosso ministério. Nós estamos cansados para orar. Nós estamos cansados para adorar. Nós estamos cansados. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O autor da epístola aos Hebreus, no texto que lemos, diz assim: olhem para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e hoje está assentado à direita de Deus. Considerem aquele que suportou e sofreu todas estas coisas, para que a vossa alma não se canse. Jesus disse: venham a mim os cansados. Venham a mim os cansados. Jesus não estava falando simplesmente para aqueles que estavam cansados pelo fardo do pecado, não. Ele estava falando também para aqueles que estavam cansados pelas dificuldades da vida. Venham a mim os cansados, eu vos aliviarei. Eu quero encerrar esta mensagem nesta noite, dizendo a você que hoje, se você crer, e se você receber esta palavra como vinda de Deus para o teu coração, haverá um descanso para a tua alma. Haverá um alívio para a tua alma. Você sairá daqui leve, você sairá daqui sentindo-se diferente, aliviado, porque Deus te dará alívio. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora e ministrar em nome de Jesus esta graça de Deus. Pai, em nome de Jesus,
diante da tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é verdade, a tua palavra que é infalível. Eu quero pedir ao Senhor, libera sobre os teus filhos e filhas que aqui estão uma unção renovadora. São homens e mulheres que têm decidido-se por serem fiéis, e a sua jornada não tem sido fácil, a sua caminhada não tem sido fácil. Por isso renova eles agora, renova elas agora. Traga alívio, Senhor, para a alma dos teus servos e servas. Traga alívio para a alma dos teus filhos e filhas. Senhor, e que após o encerramento deste culto, eles se sintam motivados e animados para caminharem um pouco mais, para irem um pouco mais adiante, em nome de Jesus Cristo. Recebam de Deus agora este ânimo, recebam de Deus agora esta motivação, recebam de Deus agora este renovo, recebam de Deus agora estas forças, recebam de Deus agora alívio para a sua alma e para o seu coração, em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém que está perto de você e diga: receba alívio de Deus nesta noite. Dê um abraço em alguém que está próximo de você e diga: receba alívio de Deus para a tua alma. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer viver prostrado. É difícil